Nós abriremos as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 26 a 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 em diante. Dando prosseguimento no livro de Atos, nos estudos do livro de Atos, e eu não escondo de ninguém o porquê da escolha do livro de Atos, meus irmãos, para pensarmos a igreja, é que, certamente, a vida da igreja moderna, a vida da igreja atual, passa por uma leitura adequada de como foi o trabalho da igreja primitiva, quais foram suas essências, quais foram as instruções deixadas, quais foram os alvos estabelecidos, o que essa igreja fez, como ela trabalhou, quem foram os serviçais dessa igreja, quem trabalhou bem, quem trabalhou mal, como essa igreja foi reconhecida no mundo antigo como uma instituição poderosa dessa maneira, que certamente teve os seus desvios e que talvez ainda hoje os tenha. Contudo, que instituição é essa que a palavra no centro dela a mantém no curso do grande projeto de Deus? Por isso, eu fui a Atos pensando em ser uma das alternativas de pregação para a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, para que possamos encontrar sempre neste livro instruções que possam nos ajudar em relação ao que fazemos, às nossas responsabilidades atuais. O livro de Atos é um livro prático, foi um livro prático naquela época, para a igreja que o leu pela primeira vez, e é um livro muito prático para os dias atuais. Se você quiser, antes de lermos o capítulo 8, ir para o capítulo 1, você vai perceber que o que acontece no livro de Atos, no primeiro momento, é exatamente a clareza das ações dos discípulos de Jesus. Eles são convidados a pensar objetivamente no que fazer. Daqui decorre uma tese muito forte, que a igreja precisa sempre saber o que fazer. Uma igreja não segue um curso sem destino. A igreja segue o curso predestinado por Deus. Então, a partir da ascensão de Jesus, os discípulos já são orientados por Jesus ao trabalho. E a primeira coisa que vem, então, como um esclarecimento para eles, é o cumprimento da promessa, das promessas antigas, que quando o Senhor Jesus Cristo ascendesse aos céus, Ele mandaria o Consolador. Essa é uma promessa que está lá em João 14. Ele disse que isso aconteceria, e isso acontece em Atos 2. Depois dessa ação, então, a chegada do Espírito Santo no sentido de plenitude, no sentido de completar, no sentido de ser aquele que convenceria a igreja, o Espírito Santo nunca mais se ausentou. Ele veio para iniciar o seu trabalho e ele continua o seu trabalho desde este momento. E em alguns momentos nós tivemos isso lá no livro de Atos, o derramar do Espírito Santo, no primeiro momento para a igreja, no segundo momento para os gentios e até mesmo para os povos distantes, dentro dos impérios. Há uma evidência de que ele veio realmente para ser presente. Então nós nunca mais passamos a invocar o Espírito, a chamar o Espírito, porque ele está plenamente na vida da igreja. Ele faz parte do projeto de Deus. Bom, logo a seguir, uma vez que o Espírito Santo veio, uma vez que a igreja agora estava fortalecida, nós começamos a ter as primeiras maneiras de fé cristã. A fé cristã foi completada na ação do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus veio para convencer como é ser um crente. E ainda em Atos, no capítulo 2, nós já temos a história de como viviam esses convertidos. É uma beleza, é bonito ver como eles viviam. Adoração, testemunho, ensino, eles se tornaram novas pessoas. Eles se sobressaíram da sua cultura. Então a igreja nasce
com gente que é renovada, que é fortalecida, que é refeita. Por quê? Por conta da evangelização que chegou à igreja, obviamente. E nós temos de Atos 3 para frente os grandes feitos deste povo, o trabalho de restauração na vida dos perdidos. Nós temos a perseguição. E a perseguição vai muito forte. E eu digo para vocês, porque igreja que é igreja sempre é uma ameaça. Igreja que é igreja sempre é uma pedra no sapato. Igreja que é igreja sempre se diferencia das culturas dominantes, sempre. Igreja que é igreja precisa passar pelo estigma das marcas de Jesus. Igreja no sentido de igreja jamais pode se misturar. Ela sempre terá em si uma característica, um DNA de separação. Sempre. Por isso, e daqui vem a ideia de que os cristãos de Atos, as pessoas tanto admiravam quanto temiam. Porque eles nunca eram como eram os integrantes do Império Romano. Eles nunca eram como eram os judeus. Eles sempre tinham uma atitude diferente. Então, qual era essa atitude diferente? Eles não cultuavam a César. Eles cultuavam no culto instruído pelos apóstolos. Como eles viviam? Eles não viviam como os publicanos. Eles não viviam como os integrantes das outras seitas. Então a marca da igreja sempre foi uma espécie de excentricidade. Igreja é uma coisa diferente mesmo. Uma coisa diferente de qualquer estrutura de controle de pessoas. Por isso a igreja sempre ameaçou impérios, ameaçou governos e continua a ameaçar. E a igreja é uma ameaça atualmente e por isso muitos se preocupam com ela. Em Atos nós vemos isso. Bom, como é que isso se deu lá na época? A perseguição muito dura, a prisão dos apóstolos. A partir da prisão dos apóstolos, nós começamos a perceber que eles, depois de prestar contas, depois de serem acusados com mentiras, inclusive, com muitas coisas, ninguém consegue segurar aquilo que está dentro deles. De forma que eles até libertos são. E libertados, estes homens revolucionam o seu tempo. Então a igreja não é só uma ameaça aos reinos, aos impérios, aos governos. A igreja é uma revolução constante. Eles revolucionam o pensamento. A igreja propõe sempre a vanguarda do pensamento. A igreja não corre olhando para trás, a igreja corre olhando para frente. A igreja não vive porque um dia existiu o século I, que Jesus veio, que os apóstolos a lideraram. A igreja não vive para recordar que no século XVI houve a reforma. A igreja vive para aguardar a vinda. A igreja existe para esperar o retorno do Messias. A igreja planeja as suas ações pensando, imaginando, olhando para uma data que o mundo jamais alcançará. Jamais você perceberá alguma perspectiva mundial fora da fé que condicione seus pensamentos, suas ações atuais, pensando ou motivadas por promessas futuras. Jamais. Só a fé faz isso. Só a fé. Por isso a igreja orienta os filhos da graça, os eleitos de todos os tempos, todos os que foram incluídos na depravação total da queda, que ninguém escapou, a não ser um sem pecado. Só um sem pecado. Só um. A todos os que estão, conforme diz Romanos 5, Romanos 3, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5, porque pelo pecado de um, o pecado se espalhou a toda a humanidade. Percebe o estado?
a igreja encontra a solução para esse estado de depravação total, e a sua solução é justamente o perdão dos pecados pelo sacrifício expiatório do Filho de Deus. Quando a igreja encontra isso, ela se liberta do mundo, ela se liberta dos tempos, ela se liberta dos poderes, ela se liberta das igrejas, dos falsos ensinos. Ela sai, ela foge, ela não fica debaixo do jugo opressor das heresias, ela não fica, simplesmente não fica, a não ser que queira ficar. Mas a igreja onde o Espírito Santo age, como nós vimos aqui, veremos aqui em Atos 8, ela tem uma postura, ela tem uma forma de ser. Então a igreja é moderníssima, é ultramoderna, é mais que moderna, está antes da modernidade, no sentido que a modernidade ainda não chegou onde a igreja está. Assim é a igreja de Atos, assim é a igreja raiz. E dessa igreja, então, já em Atos 6 e 7, nós temos os primeiros martírios. E o primeiro martírio é o de Estevão. Depois da instituição da sua liderança, nós temos o primeiro homem que morre pela palavra depois de Jesus dessa maneira sacrificial. E logo após então a morte de Estevão, nós temos uma perseguição ainda maior à igreja. E o objetivo é muito claro, conhecido de todos nós, era para acabar com esse movimento. Contudo, quanto mais se persegue a igreja, mais forte ela fica. A igreja caminha na frente dos reis. A igreja zomba dos poderes dos reis. A igreja ridiculariza as artimanhas contra ela. Exemplos? Fácil. O Império Romano fez de tudo para destruir essa instituição no seu começo. Tomou as casas dos cristãos, colocou-os nas masmorras, julgava-os, condenava-os a uma vida de prisão, impedia o seu culto, oprimia economicamente. Mas o que faziam os cristãos? Os cristãos se reuniam nas florestas nas madrugadas. Se reuniam no terceiro ou quarto andar para baixo dos cemitérios para ali prestar o seu culto ao Senhor. Se reuniam com 2 ou 3 barcos no centro do lago, escuro, sem luzes, para ali cultuarem ao Senhor. Batiam nas portas dos cristãos para, nos horários que se imaginava que eles estavam adorando, cultuando a este Deus que não era César, e não havia ninguém em casa. Onde estavam os cristãos? Nos sótãos das casas, falando baixinho, um no ouvido do outro, testemunhando graça, testemunhando salvação. A igreja sempre esteve à frente dos seus perseguidores, por isso os perseguidores não alcançam a igreja. A igreja continua à frente dos que a desafiam, dos que a menosprezam. Ela continua à frente, porque não há imperador, porque não há governo, porque não há rei que alcance a velocidade absoluta do projeto de redenção. Deus está à frente, sempre. Isso tudo vem de onde? Vem de Atos. Vem de como a igreja nasceu. Por que eu digo isso, meu irmão, minha irmã? Para que eu e você, quando em algum momento, talvez adequados às circunstâncias do nosso dia a dia, um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, ainda que com prestação para pagar, descansemos e pensemos, alcancei tudo que eu poderia alcançar. Aquele que pensa assim ainda está muito atrasado em relação ao que é fazer parte deste trem-bala chamado igreja, que anda numa velocidade muito além dessas satisfações. Eu quero dizer isso para lhe convidar a pensar no que foi a evangelização que alcançou o eunuco. Porque logo depois disso, então, das perseguições que nós já vimos aqui nos
sermões passados, nós chegamos ao versículo 26. E o versículo 26 nos diz que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo? Ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Meus irmãos, eu quero falar de 4 coisas no que diz respeito a esse tema. Evangelização ainda é a dinamização da obra de Deus. Evangelização é a dinamização da obra de Deus. Evangelização é o uso adequado das ferramentas para que o trabalho da igreja seja adequado a esse projeto urgente de Deus, que é o projeto da redenção. A evangelização ainda é o que tem de mais moderno, de mais proativo, de mais inteligente na igreja. A evangelização ainda anda numa velocidade que muita gente não consegue alcançar e muitos jamais alcançarão. Mas a evangelização é a força de explosão de uma igreja. E ela faz parte do projeto de Deus, porque a evangelização é um semear sobre a morte para que surja vida. Evangelização não é contar uma história. Evangelização é apresentar as boas novas de Deus. E em qualquer lugar aonde a evangelização chegar, em potencial, vida surgirá. Então a evangelização é uma das coisas mais próprias, mais claras, um dos projetos mais explícitos de Deus. Eu quero falar hoje sobre evangelização. A partir de Atos, a evangelização como a dinamização da obra de Deus. E preciso falar sobre 4 coisas que compõem a evangelização como essa obra dinâmica, então, de Deus. O que contém, o que existe nessa evangelização? A primeira coisa que existe num projeto de evangelização é um discípulo que creia na pregação como instrumento de salvação. Quando é que existe evangelização? Quando é que existe possibilidade de evangelização? Quando há uma só pessoa, que creia na força da pregação como um instrumento de salvação. E eu vou explicar como é que Filipe se enquadra nessa categoria de pessoas, de crentes. Uma outra coisa, para que haja evangelização, para que haja salvação, devem existir vidas
tocadas pelo Espírito Santo de Deus antes que a evangelização chegue. Agindo no coração do homem antes mesmo que a evangelização chegue. Então, para que haja evangelização, certamente há necessidade do Espírito de Deus em ação. Para que haja evangelização, para que alguém possa dizer, fui evangelizado, precisa existir uma outra coisa também, que é a confissão a respeito da salvação. Mas não pode só pensar que foi evangelizado, já não é o suficiente? Deixa eu defender que não. Deixa eu defender que precisa sim uma ação. Deixa eu tentar lhe convencer que essa atitude, essa decisão faz parte do que é a evangelização. E uma quarta coisa, para que haja a evangelização, para que a evangelização possa ser deflagrada, para que um homem e uma mulher possam ser considerados evangelizados, precisa ter uma última coisa: gostar de obedecer a Deus. Obedecer a Deus com júbilo, obedecer a Deus com gratidão, obedecer a Deus não em obediência forçada, mas obedecer ao Senhor pelo simples fato de que não temos coroas mais nas nossas cabeças, nossas coroas são depositadas diante do trono, o trono da graça. Ao final, o que aconteceu? Ao final aconteceu a evangelização, a dinamização da obra de Deus, que ninguém pode deter. Então, conforme nós já lemos no começo, meus irmãos, lemos Romanos 10, 13 a 17, falamos que, aqui à luz do que Paulo já havia dito, né? Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Se, porém, invocar aquele que não crê, como pode invocar aquele que não crê? Como pode crer em quem de nada se ouviu? Como poderá alguém ouvir se não há pregador? E como haverá pregação se não houver o envio? Eu quero dizer que na origem da evangelização está a vontade de Deus. E a vontade de Deus em curso é o que motiva a pregação existir. Pregação existe, ainda que seja considerado uma loucura, pregação existe e tem o primeiro objetivo: alcançar os perdidos. A base fundamental da pregação é que ela vá ao encontro dos perdidos. Pregação tem outras finalidades? Sim, tem também. Pregação pode ser usada com outras finalidades que não seja com o foco no alcance aos perdidos? Pode sim. Mas permitam-me lhes dizer, provavelmente os melhores usos da pregação, que não sejam com o objetivo de alcançar os escolhidos de Deus, sempre conterão, sempre diminuirão o conceito de pregação. E eu vou usar um exemplo. Imagine que a pregação na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro fosse para pastorear o seu coração. É importante. E ela precisa existir. Mas a função da pregação vai além disso. Imagine que a pregação de qualquer igreja fosse para que nós chegássemos à segurança da perseverança dos santos, por exemplo. Bom, é importante que você saiba disso. Mas isso não é o tudo da pregação. Imagine que a pregação fosse para cuidar dos detalhes exegéticos de cada texto, para que você não tivesse dúvida sobre nenhum texto das Escrituras. Ok, é importante, mas a pregação não está limitada a isso, nem pode estar. E por quê? Porque a pregação tem como prioridade uma meta, conforme Romanos 10, 13 a 17. A não ser que eu não queira que isso seja a meta, a forma como Deus usou para que os gentios fossem alcançados. Então, a pregação tem muitas utilidades, mas a principal utilidade é ser usada para que aqueles que ainda não conhecem o Senhor como Salvador, o conheçam. Foi isso que aconteceu aqui.
E é por causa disso que nós, dentro de uma instituição muito grande como é a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós pastores sempre temos que lidar com uma dinâmica interna difícil muitas vezes. E qual é a dinâmica interna muitas vezes que situações muitas vezes nos colocam? Situações que muitas vezes é até difícil de sair. E eu vou dizer para vocês exatamente o que é. O risco de muitos pastores passarem a sua vida inteira falando de fé para crentes, falando de fé para pessoas que já são crentes, ensinando crentes a ser crente, insistindo com o tratamento dos pecados dos crentes, insistindo para que estes crentes façam evangelização, façam o discipulado, mas os anos passam e daí nós temos um dado estatístico, provavelmente pastores que ficam debaixo desses limites trabalham mais de 80% do seu tempo ministerial ensinando o crente a ser crente. É importante, mas é o tudo? Certamente que não. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque há algo na igreja que a chama um ministério superior ao ministério do autoconvencimento recíproco. Você não precisa me convencer de ser crente, como sinceramente eu acho que eu não preciso te convencer que você é crente. Para que nós estudamos as Escrituras? Para quando o último hino for tocado, para quando nós sairmos dessa igreja, ligarmos os nossos carros, entrarmos no nosso ônibus, para quando nós formos para as nossas casas e um amanhã se abre diante de nós e nós somos lá, a igreja alcançada pelo Evangelho. É para isso que nós existimos. Entender isso é alcançar a velocidade da igreja. Perder isso é perder como você perde um metrô que você precisava tomar. Eu quero lhe convidar a fazer parte da velocidade da igreja. Quero lhe convidar a pensar na fé que está dentro de você, que já não é mais para você. Quero pensar na força do Evangelho que estava dentro de Filipe e que certamente está na vida de todo aquele que compreende qual é a velocidade da igreja, qual é a velocidade do Evangelho. Por isso não há espaço para acomodação na igreja. Quem se acomoda perde o trem. Quem se acomoda, perde a velocidade da igreja. Quem se acomoda, fica para trás. E o grande objetivo é que não fique ninguém para trás. É entrar no próximo trem, entrar no próximo metrô, entrar no veículo de locomoção que nos leva na velocidade que a igreja sempre teve. E nós vemos isso aqui com Filipe. Um discípulo que cria na pregação como um instrumento de salvação. Olhando aqui para esse texto, Filipe é muito diferente de um outro homem que nós conhecemos muito bem no Antigo Testamento, de Jonas. Jonas fez o caminho inverso. Deus disse para ele, vá a tal lugar, e ele foi exatamente para outro lugar. Filipe é a antítese de Jonas. Filipe é o homem que quando Deus disse, faz isso, antes de Deus explicar aqui, na verdade, o anjo é que está falando da parte de Deus, antes de ele explicar, ele já foi. Se você quiser olhar, isso está aí no versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para a banda do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. O anjo ainda não havia falado que o eunuco estava lá. Mas já foi suficiente para Filipe se levantar e ir. Quando Deus falou a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que te mostrarei, ele ainda não havia mostrado a terra. Mas Abraão se levantou e foi. Quando Jesus chamou os discípulos, um no barco, outro na coletoria, vem e segue-me. Ele não disse para quê. E eles se levantaram e deixaram tudo e seguiram. Discípulos que criam em algo que seus olhos ainda não haviam visto. Existe uma beleza, uma confiança nos planos de Deus nisso.
Filipe é um desses homens. Ele já tinha feito isso. Ele já tinha ido a Samaria. E quando Filipe vai a Samaria, note que a fé está explodindo em Jerusalém. Mas Filipe desce a Samaria e rompe uma barreira cultural muito grande. Ele vai falar aos samaritanos. Os samaritanos não são judeus, não se dão com os judeus. Imagine a ruptura que é Filipe descer a Samaria. Então Filipe é isso. Filipe é alguém que crê em coisas que seus olhos ainda não viram, mas ele crê na instrumentalidade. Ele crê nos propósitos de Deus. Ele crê na fé que foi colocada no seu coração. E então nós temos um homem verdadeiramente disposto nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus. Características de Filipe: flexível. Tão flexível que ele vai aos samaritanos, um judeu ir aos samaritanos. E essa flexibilidade vai se dar novamente aqui com o eunuco, porque o eunuco, e o texto reforça o conceito de eunuco, era um homem mutilado, era um homem que para servir nos altos patamares do seu reino, provavelmente passava por isso, era alguém dos povos gentílicos, que havia se tornado uma espécie de prosélito e que havia estado em Jerusalém, o texto vai dizer logo mais. E este que havia estado em Jerusalém, ele nunca poderia ser circuncidado. Se ele era um eunuco, ele nunca poderia ser circuncidado, exatamente por ser um eunuco. Ele não poderia passar pelos mesmos tratamentos que os judeus tinham para a circuncisão. Só que novamente, é Filipe que rompe uma outra barreira, que a circuncisão seria do coração. E ele leva a sua mensagem a um homem gentílico, a um homem não judeu. Não era só um samaritano, era alguém que estava distante de qualquer tipo de religiosidade. É Filipe um homem flexível no trato, é Filipe um homem disposto. É Filipe um homem que crê que a sua pregação, ela alcança os propósitos de Deus, ainda que muitas vezes não tem perspectiva. Quem imaginaria samaritanos convertidos, assim como quem imaginaria povos gentílicos convertidos? O que mais que Filipe é, além de flexível? Um homem que a sua agenda não é determinada por si só. Quando a palavra de Deus explica aqui que ele foi convidado a se dispor, em nenhum momento duvidou, em nenhum momento relutou, em nenhum momento questionou, simplesmente levantou-se e caminhou. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? É que para que haja evangelização, sempre precisará de um evangelista. Para que haja a evangelização, sempre necessitará de alguém que creia mesmo que a palavra tem poder. Mas não é a minha palavra, não é a tua palavra, é a de Deus. Para que haja evangelização, sempre precisará ter um crente na raiz da evangelização. Para que haja evangelização, sempre precisará ter alguém flexível, disposto, que a sua agenda não é comandada por ele. Eu arrisco dizer que é possível. É possível. Algum tempo atrás, um homem disse uma coisa para mim, que se eu não tivesse a cabeça já segura do que eu imagino, do que eu pensava, de como eu gostaria de trabalhar evangelização, talvez tivesse me desanimado. Ele disse assim para mim: não conte com os crentes antigos. Crente antigo faz muito pouco por evangelização. Crente antigo perdeu o vigor. Não conte com crente antigo. Crente antigo, se você consegui-los manter na igreja, já dê glória a Deus. Não conte com crente antigo, conte com os novos. Os novos fazem. Os antigos nunca conseguirão, nunca servirão, nunca farão a obra do Senhor. Eles perderam a força. Eles são como o terebinto de Dante, ele me disse. Eu até fui pesquisar o que era. Acontece que Dante, em determinado momento, estava andando para conhecer o seu reino e o seu aprendiz disse: olha, esses são os povos, o senhor pode contar com esse dessa maneira, o senhor pode contar com esse dessa outra maneira, o senhor pode contar com esse dessa outra maneira. E quando olhou para um povo,
não disse nada daquele povo. Apenas disse: Dante, quanto a esses, deixa para lá. Vamos seguir a nossa caminhada. Eu vou te falar de outros povos que o Senhor poderá contar no seu reino. E essa pessoa disse: os crentes antigos são meio assim, mas eu tenho um testemunho a dar. Tenho um testemunho a dar. Eu tenho visto crentes antigos revigorando suas forças, se sentindo novos em força, em espiritualidade. Eu tenho um testemunho a dar. E esse testemunho passa por alguns nomes, que eu não vou citar os seus nomes, obviamente, para preservá-los, mas eu conheci homens que com os seus cabelos brancos começaram a investir boa parte dos seus rendimentos em plantação de igreja. Mas boa parte mesmo. Poderiam andar se divertindo pelo mundo afora e investem em plantação de igreja. Eu conheço um homem em especial que tinha uma casa de aproximadamente 200 metros quadrados. Quando os seus filhos se casaram, ele vendeu a sua casa, comprou um apartamento de 65 metros quadrados e dedicou todo o restante à obra missionária. E vive com uma aposentadoria de não mais do que R$1.200, R$1.300. Poderia dizer: vou guardar para o futuro. Investe na obra missionária. Eu poderia dizer, numa destas noites, para ser exato, ontem à noite, eu estava de frente a 3 senhoras com muita experiência de vida. E brincando com elas ontem à noite, elas disseram: pastor, a gente está renovada desse entendimento de servir a Deus e dar graças ao Senhor e de fazer a obra do Senhor. Algumas delas estão aqui. E isso me traz à mente um conceito de que a força que na nossa juventude está nos nossos braços, nos nossos músculos, nas nossas pernas, em algum momento da vida, essa força passa para a nossa cabeça. Ela passa para o nosso cérebro, para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa alma. Então alguém experiente de dias tem uma força muito grande dada por Deus para ser um evangelista. Eu tenho encontrado homens e mulheres com muitos dias mais evangelistas do que muitos jovens de muita força. Esse é o testemunho. Eu tenho visto homens idosos já pregando, testemunhando, até quando já lhes falta o vigor. Bom, isso é a regra? Não, não é, certamente que não. Talvez a regra seja o conselho que ele me deu, mas não é a experiência que eu tenho tido. A experiência de ver homens e mulheres se renovando na sua alegria da salvação, se renovando na sua expectativa de ser útil, se renovando na dignidade dos seus cabelos brancos, nas rugas do seu rosto, se renovando na experiência, se renovando em conhecimento, para não passarem vergonha, muitas vezes, diante de jovens tão instruídos, de filhos, de netos tão instruídos. Esse é o testemunho que eu quero dar acerca de que há na igreja um potencial de evangelização, que não é o potencial só de uma faixa etária, mas é o potencial de toda a igreja. Discípulos que creem na pregação como instrumento de salvação. Bom, essa é uma das partes que precisa conter na evangelização como a dinamização da obra de Deus. Mas obviamente a outra parte que precisa ter é quando há vidas tocadas mesmo pelo Espírito Santo de Deus para receber a palavra de Deus. E este era o estrangeiro da Etiópia então que estava aqui. Nós sabemos das muitas religiões daquela parte do mundo, sempre muitas religiões, muitos ídolos, muitas coisas. Mas este homem tem uma característica muito interessante. Este homem está lendo um livro e para ler este livro que ele tinha no carro, ele tinha gasto uma pequena fortuna, certamente.
Então ele já tinha investido no livro e agora lia o livro, mas não entendia. Olha, se ele não entendia, quem é que entendeu, que percebeu que aquele homem estava em apuros, que aquele homem estava correndo risco? O Espírito de Deus. Aliás, é o próprio Espírito que leva Filipe até onde esse homem está. Irmãos, e quando isso acontece, quando esse homem de Bíblia aberta, desejoso de compreender as Escrituras, com sede de compreender as Escrituras, está ali olhando para um texto e não consegue entender, só uma condição há: ou o Espírito Santo ilumina a mente, ou ele fica sem compreender. Esse era o ponto. O que faria a diferença na vida do eunuco era o quanto o Espírito Santo clarearia o seu entendimento. E como é que isso se dá neste momento? Olha, neste momento, Deus envia aquele que crê na força da pregação para que ele a acompanhe, suba no carro. E no momento em que ele faz a pergunta: o que esse texto está falando? O evangelista que crê na força da pregação diz: anuncia, é o que esse texto mostra. Então nós temos uma evidência muito forte, porque a palavra anunciou-lhe Jesus é a mesma coisa que pregou-lhe Jesus. É a mesma expressão de anunciação do reino maior, do reino vindouro. E quando Filipe anuncia a Jesus, explicando o texto de Isaías 53 e lendo outros textos das Escrituras, enquanto Filipe está falando dessa bem-aventurança, falando da possibilidade de salvação, falando que o Salvador havia vindo, falando que todo o que crê será salvo, falando que todo o que confessar Jesus Cristo como seu Salvador será salvo, falando que com o coração se crê para a salvação e com a boca se confessa verdadeiramente os planos de Deus. Enquanto Filipe é só alguém que está falando das coisas de Deus, o Espírito está convencendo o seu coração. Bom, é depois disso que há praticamente a primeira ação humana depois da evangelização, chamada de confissão. Então nós já temos duas coisas aqui no texto para que haja evangelização. Primeiro de tudo, é necessário um discípulo que creia que a pregação é um instrumento para a salvação. Para que haja evangelização, é necessário que o Espírito Santo haja. Para que a pregação feita seja convencida, ou o Espírito de Deus possa convencer a pessoa a receber a palavra. Irmãos, e aqueles que lidam com evangelização sabem que às vezes a gente prega e a pessoa crê, e às vezes a gente prega e a pessoa não crê. É a obra do Espírito de Deus. Para que haja evangelização, o Espírito precisa agir. Sem a ação do Espírito, não há evangelização. Obviamente, se discípulo que crê na pregação é necessário, vida tocada pelo Espírito para receber a palavra é necessário, e logo a seguir, confissão é necessária. Como é que isso se dá? Porque a salvação, ela é mais do que um convencimento, um entendimento que nós guardamos no nosso coração. O Senhor, da forma como o Senhor permitiu este momento na vida do eunuco, o versículo 37, embora esteja em colchetes aqui, e muitos acham que por isso ele por não fazer parte de alguns dos manuscritos mais originais, ele não deveria estar aqui na Escritura, mas nós cremos que toda a Escritura é inspirada e nós trabalhamos como se mesmo o texto em colchetes fosse texto inspirado, é o texto inspirado de Deus. Nós entendemos que este homem disse: eu creio em Jesus. Nós entendemos esse tipo de confissão como: eu creio que só Ele salva. Filipe, se o que você está me apresentando é isso, então Ele é a minha única alternativa. É nesse momento que há uma das confissões mais bonitas das Escrituras: eu creio. Dizer isto para Filipe era um tipo de confissão de fé.
dizer isso para Filipe, eu creio em Jesus, depois de toda a exclusividade que Jesus é. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, o único Salvador para toda a existência. Jesus, o único Redentor, Redentor não só de pessoas, Redentor da existência. Depois de Jesus ser apresentado como o único, quando alguém diz eu creio, então ele diz eu creio no único. Esse era o peso da confissão do eunuco. O abandono dos ídolos, o abandono das outras formas de salvação, o abandono das outras formas de pastoreio. Eu creio no único. E foi isso que este homem disse, e é isso que Filipe ouviu. E logo a seguir a este momento, nós temos o que é entendido como um ato de obediência às Escrituras. Porque na pregação do Evangelho, depois da pregação ser recebida, depois do Espírito Santo encher o coração do homem para que ele creia na pregação, existe um ato que não é o da circuncisão, como nos tempos antigos, mas existe uma marca indelével, existe uma marca pública, é um momento significativo que no cristianismo chama-se batismo. E então nós temos o batismo como a primeira das obediências às Escrituras. O desejo de obedecer é uma marca no novo crente. A vontade de fazer a vontade de Deus, mais do que fazia anteriormente, é uma marca. E essa marca no batismo é uma evidência externa de salvação. Então o batismo, na prática, é a porta de entrada à obediência. Alguns pensam que não precisa do batismo, mas a igreja cristã afirma que sim. Por isso, alguns às vezes ficam anos na igreja sem viver a experiência do batismo. Mas não ter a experiência do batismo é não participar dos meios de graça da igreja. Então, visitar uma igreja, cultuar em alguma igreja, sem passar pelo batismo e pela profissão de fé, pela demonstração pública da sua fé, é sempre viver com menos que pode ter. Porque não participa da ceia do Senhor, não participa, não tem como privilégio o batismo dos filhos, perde a participação das instruções históricas acerca de como a igreja é. Então é fundamental pensar que a primeira coisa que o eunuco fez foi obedecer às Escrituras. E ele faz esta pergunta em relação à água, então. Ele vê a água e o texto diz que eles foram até a água. E Filipe usou aquela água para batizá-lo. E logo a seguir, aquele homem que antes estava pensativo, lendo a Escritura que não entendia, sem a ação poderosa do Espírito Santo de Deus lhe convencendo. Note que a pergunta que ele faz a Filipe é: o profeta fala de si ou fala de algum outro? Quando Filipe diz, ele fala do Redentor, eunuco. Com a ação do Espírito Santo de Deus, com a confissão que ele cria dali então, porque ele foi evangelizado ali. Quando ele creu em Jesus Cristo, a primeira coisa que ele pensou foi: o que é que eu faço para que haja uma marca? Bom, tem água, posso ter a marca? Filipe não precisou insistir. E então nós temos um crente. E como é que esse crente passa a viver a sua vida? Finalizando, o texto diz: cheio de júbilo. E para onde Filipe vai? Filipe vai continuar o seu trabalho. Filipe vai evangelizar os outros. Filipe agora é levado a um outro lugar, para um outro desafio, talvez pior do que esse. Mais um homem foi evangelizado para que ficasse registrado nas Escrituras como se dá a evangelização. Vou relembrar com você, como é que se dá o processo da evangelização? O processo de evangelização começa com um crente primeiro, com alguém que crê que a pregação pode ser usada como um instrumento de salvação. E contrariando muitas vezes o que é um entendimento geral,
que crente antigo não participa de evangelização. Eu proponho uma discordância a esse conceito e dizer que os melhores evangelistas são os crentes mais antigos. Desde que a sua força, a sua mente, o seu coração, o seu espírito estejam fortalecidos na graça, no amor de Deus, no cuidado que eles receberam a vida inteira, na gratidão que eles têm. Ninguém segura um crente antigo conhecedor dessas coisas. Ele se torna um evangelista de primeira. Bom, se precisa de um crente para evangelização, obviamente precisa da ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus continua o seu projeto. Todo evangelista precisa crer que o Espírito Santo de Deus está fazendo a sua vontade. Porque a pregação, ela encontra o ápice na ação do Espírito de Deus. Então, quando nós pregamos e o Espírito de Deus age, evangelização, salvação. Quando nós pregamos e o Espírito de Deus não age, instrução, às vezes para juízo ou outras coisas. Obediência, cumprimento. Às vezes não naquele momento a conversão, às vezes em outro momento futuro. O que é necessário para a evangelização, logo a seguir, confissão da salvação. O que é necessário após a confissão de salvação? O batismo. Pronto. Aconteceu a obra da salvação, ou aconteceu a evangelização que, olhando aqui para o texto, culminou em mais um crente salvo. Meus irmãos, para aplicar, os dias são tão bons para a gente fazer isso, meus irmãos. Tantos instrumentos, tantas condições, temos tudo à mão para fazer isso. Somos os crentes onde a evangelização, a partir de onde a evangelização há de continuar. Que tempos maravilhosos para sermos os melhores evangelistas da nossa época. Mas para isso, nós temos sempre de ter em mente uma coisa que eu falei lá no começo. A igreja anda numa velocidade muito alta. Cristãos que andam em velocidade espiritual muito baixa, não acompanham a velocidade da igreja. A igreja anda na velocidade de recuperação de tempos, como Filipe. Não foi assim que aconteceu? Ele alcançou o eunuco. Ele correu e alcançou o eunuco. É claro que a analogia não diz tudo, mas a igreja vive alcançando os que estão em velocidade menor. A igreja anda sempre numa velocidade maior. Aos cristãos que compreendem que a igreja anda numa velocidade maior, ou eles andam nessa velocidade, ou realmente eles ficam para trás. Eu quero te convidar a andar na velocidade da igreja. Não importa a idade que você tem. Quero te convidar a crer na pregação como instrumento de salvação. Quero te convidar a crer que o Espírito Santo pode usar a sua vida, a sua experiência. Quero te convidar a crer que ao fazer isso é possível que você veja homens e mulheres confessando Jesus Cristo e sendo batizados. Pronto, agora você é um pai na fé. Gere filhos. Cristão gerando filhos, tem alegria maior? Que Deus abençoe sua vida, nossa vida, a vida da nossa igreja, para que ela continue a fazer isso. Para que a ação de Filipe seja a ação que nós possamos amar como Filipe amou. Feche seus olhos, oremos ao Senhor, pensemos no que está ainda por acontecer, naquilo que nossos olhos ainda poderão ver. Senhor, eu quero orar assim, agradecendo por um resultado prático de evangelização, a dinamização da Tua obra, Senhor. Eu vejo aqui no texto um homem que antes era pensativo, terminar essa passagem como um homem feliz, por haver finalmente encontrado a água para a sua sede. Eu vejo aqui um homem retornando à sua terra, muito provavelmente com a condição de levar o evangelho ao seu país. Eu vejo aqui um pregador que cria na força da pregação, o que é uma coisa muito interessante. Um crente que crê na força da pregação que ele tem dentro dele, expandindo a obra, sendo usado por Deus.
e animado a ir em diante com alegria, falar de Jesus Cristo a outras nações. Senhor, eu quero te agradecer por isso, porque só o Senhor pode fazer isso na vida da igreja. E eu quero te agradecer por meus olhos verem isso acontecer na vida de muitos. Senhor, eu quero louvar o teu nome por aqueles cristãos que não estão parados. Quero louvar e engrandecer o teu nome por aqueles cristãos que fazem parte do grande movimento, do movimento rápido que é a igreja para operar grandes coisas no mundo. Quero te louvar por isso, Senhor, porque ainda há gente que crê nas Escrituras, que ora, que seus pés se dispõem a anunciar as boas novas. Quero te louvar, Senhor, porque ainda há pessoas que o Senhor usa e usará para agir na humanidade no seu tempo. Seja louvado e adorado mais uma vez. Nossa esperança é que o Senhor não nos deixe à margem da velocidade da tua igreja, mas nos coloque realmente em perspectiva de serviçalidade, para que continuemos a ser a palavra de vanguarda ao mundo, para que não fiquemos caracterizados como um povo antiquado em relação ao passado. Se somos um povo antiquado, o somos em relação ao futuro. Eu quero te louvar, Senhor, por aqueles que já foram revigorados nas suas mentes e seus pensamentos realmente não estão mais nem no agora, nem no ontem, mas nas esperanças eternas, e vivem hoje por conta das promessas eternas. Quero te louvar por isso e rogar que o Senhor fortaleça a obra das nossas mãos, nossas almas, fortaleça a nossa fé, para que creiamos em coisas que nossos olhos talvez ainda não tenham visto. O Senhor pode fazer isso por nós? Eu te pediria, em nome de Jesus, o nosso Salvador, porque certamente isso acontecendo, muitas vidas serão mudadas, como um dia aconteceu conosco, como o Senhor mudou o nosso viver. Permita-nos a instrumentalidade para que vejamos vidas mudadas. O Senhor pode fazer isso por nós? Oramos, em nome de Jesus. Amém.